Tem gente que acha que ser lixeiro é apenas dirigir caminhão e recolher sacos. Mas a verdade, a verdadeira verdade, é que eles veem coisas que ninguém mais vê. Trabalham quando todos estão dormindo. Percorrem ruas desertas, escuras, fedendo a podridão e coisas esquecidas. E às vezes, o que eles encontram, ninguém deveria encontrar. A história que você vai ouvir agora é de Rafael, um homem simples, trabalhador, que começou a recolher lixo noturno numa cidadezinha do interior chamada Bela Aurora. Era para ser só mais um emprego, um meio de sustentar a filha pequena e deixar o passado para trás. Mas o que ele encontrou nas ruas daquela cidade mudou tudo. Mudou o que ele sabia sobre a morte e sobre o que é realmente descartável no mundo. Rafael começou na coleta noturna junto com 2 veteranos, Silas, calado e carrancudo, e Leandro, mais falante, que tentava aliviar o clima pesado com piadas de gosto duvidoso. Na primeira noite, tudo correu normalmente. Passaram pelas ruas residenciais, ouviram cachorros latindo, viram luzes de TV tremulando pelas janelas. Mas já na segunda noite, algo diferente aconteceu. Ao chegar numa rua onde o asfalto parecia mais antigo, com postes piscando e casas todas fechadas, viram um saco preto deixado bem no meio da calçada, fora do padrão. Era amarrado com uma corda grossa, mal fechada. Quando Leandro tentou levantá-lo, ouviu um barulho estranho como se algo respirasse lá dentro. "Tem bicho aqui dentro", disse Leandro, meio sério. Silas se aproximou, pegou um pedaço de madeira de uma caçamba e cutucou o saco. Ele se mexeu. "Deve ser algum rato preso, ou gato. Melhor não abrir, só jogar logo." Mas Rafael, curioso e desconfiado, agachou e puxou com cuidado a ponta do nó. Quando a abertura do saco cedeu, um cheiro tão forte escapou que os 3 se afastaram ao mesmo tempo, engasgando. Era como carne crua podre misturada com algo químico. Dentro, eles viram um cobertor infantil, manchado de sangue seco, e uma boneca de pano com os olhos costurados. Mas nada de animal, nada que explicasse o movimento. Mesmo assim, o saco parecia pulsar. Silas foi quem jogou no caminhão. Disse que era lixo, e lixo se leva. Rafael não dormiu bem naquela noite. Sonhou com a boneca se mexendo, murmurando palavras sem som. E no dia seguinte, quando foi buscar a filha na escola, a menina olhou para ele e disse: "Papai, você viu a menina no seu caminhão?" Ela estava chorando. Estava com medo de escuro. Rafael tentou ignorar. Crianças têm imaginação, ele pensou. Mas a cada noite que passava, mais sacos estranhos apareciam. Às vezes com roupas infantis queimadas, outras com fotos rasgadas, brinquedos derretidos ou meias sujas com marcas de sangue. Sempre na mesma rua. Sempre com aquele cheiro. Foi na sexta noite que tudo saiu do controle. Rafael e Leandro desceram para pegar os sacos de uma esquina onde ninguém costumava colocar lixo. Havia 3 sacolas, alinhadas como se tivessem sido organizadas com cuidado. Quando abriram a primeira, encontraram uma fita cassete. Na segunda, um velho gravador. Na terceira, nada. Só um bilhete escrito à mão com letras tortas. "Ouça antes que eles gritem de novo." Leandro, rindo nervosamente, ligou o gravador. Um ruído abafado começou a sair. Algo entre sussurros e sons de crianças chorando. Mas, aos poucos, os ruídos começaram a formar frases. "Eles não descansam. Eles foram deixados aqui. Eles querem voltar." E então, como se algo se conectasse com a noite, todas as luzes da rua se apagaram. No breu, Rafael ouviu passos pequenos correndo ao redor deles. Leandro soltou o gravador e gritou: "Tem alguém aqui. Eu vi." Era uma menina, com o rosto preto, os olhos vazios. Rafael tentou usar o celular como lanterna, mas a tela tremia, como se tivesse sido engolida por interferência. Quando as luzes da rua voltaram, Leandro estava ajoelhado no chão, chorando. Ela sussurrou no meu ouvido. Disse que eu levei o corpo errado. Que ela não pode descansar porque ele ainda está no caminhão.
Naquela noite, Rafael não voltou para casa. Ficou dentro do caminhão estacionado, olhando fixamente para o espelho retrovisor, tentando entender por que ele agora via uma silhueta sentada no fundo da caçamba. Silhueta de uma criança. Silas tentou manter a normalidade. Disse que coisas assim acontecem, que o lixo carrega a energia do que é esquecido. Mas não é seu trabalho julgar o que vai no caminhão. Só levar. Rafael, atormentado, não conseguia seguir essa lógica. Começou a investigar. Descobriu que, anos antes, uma casa naquela rua tinha sido incendiada. A família inteira morreu no fogo. Pais, uma avó e 2 crianças pequenas. Mas os corpos das crianças nunca foram encontrados. O laudo dizia que talvez tivessem sido carbonizadas até sumirem. Só que algo não batia. Os vizinhos diziam que, antes do incêndio, a casa já era estranha. Que ouviam gritos abafados de madrugada. E que ninguém via as crianças fora de casa, como se fossem mantidas escondidas. Uma senhora, moradora antiga da rua, chamou Rafael um dia. Disse que ele devia parar. Eles não querem ser vistos. Você está acordando quem devia dormir. Ela entregou a ele uma foto antiga da casa antes do incêndio. Na janela, Rafael viu o reflexo de 2 figuras pequenas, com os rostos distorcidos, como se não fossem exatamente humanas, como se estivessem amarradas por dentro da casa. Silas, ao saber que Rafael estava investigando, ficou furioso. Você quer enlouquecer? Eles só se apegam quando você presta atenção, quando você olha, quando você sente pena. E aí, eles vêm. O ápice aconteceu na noite seguinte. Havia um único saco na rua maldita, mas desta vez, estava aberto. Dentro, não havia objetos, havia um corpo. De uma menina, talvez uns 7 anos. Com olhos fechados e mãos cruzadas no peito. A pele era pálida demais. Mas não cheirava a morto. Rafael gritou por Silas, que correu até lá. E então, diante dos olhos dele, a menina abriu os olhos e sussurrou: "Me leva com você." Leandro fugiu. Nunca mais voltou. Silas, tremendo, disse apenas: "É isso. Eles querem sair daqui. Mas alguém precisa ficar no lugar." E empurrou Rafael. Quando Rafael caiu no chão, viu Silas pegando a menina nos braços e entrando no caminhão. A porta bateu. O motor rugiu sozinho. E o caminhão seguiu, como guiado por algo invisível, sumindo no fim da rua. Na manhã seguinte, Rafael acordou num lugar escuro, com cheiro de mofo e metal. Estava preso dentro da caçamba. Batia nas paredes. Gritava. Ninguém respondia. Até que ouviu uma voz infantil, suave: "Agora você é o lixo. Mas a gente vai te levar também." Dizem que em Bela Aurora, o caminhão de lixo às vezes passa em horários errados. De madrugada, quando ninguém chamou. E que, às vezes, se você ouvir com atenção, pode escutar risadas infantis vindo da caçamba. Leandro nunca mais foi visto. A filha de Rafael hoje mora com parentes. Às vezes, ela sonha com o pai vestido de lixeiro, parado na porta de casa, acenando. Mas ele nunca fala. Apenas aponta para o caminhão estacionado atrás dele, onde uma boneca sem olhos a espera, sentada no escuro. E dizem que há um novo lixeiro na cidade. Calado, que trabalha sozinho, com um olhar distante, e que sempre para na mesma rua, mesmo que não haja lixo algum. Ele não fala com ninguém. Apenas pega o que foi esquecido e leva com ele, porque tem coisas que jamais deveriam ser jogadas fora. No bairro de Jardim Esperança, um conjunto habitacional de ruas apertadas e esgoto a céu aberto, ninguém prestava muita atenção nos lixeiros. Eles passavam às 4 da manhã, sempre no mesmo ritmo, um andando rápido, outro correndo atrás do caminhão, e o motorista com os faróis apagados, como se quisessem passar despercebidos. Mas havia algo diferente naquele turno. Não eram da cooperativa do bairro, nem tinham uniforme. As roupas pareciam cinza esverdeadas,
como se tivessem sido lavadas 1000 vezes, ou nunca. Os rostos, se vistos de perto, pareciam pálidos demais. E ninguém os conhecia. Joana, uma moradora antiga, foi a primeira a perceber. Disse que, numa madrugada silenciosa, escutou o som de vidro quebrando perto do portão. Quando olhou pela janela, viu o caminhão parado na frente da sua casa. Mas ninguém desceu. Em vez disso, um dos sacos de lixo que ela havia deixado na calçada simplesmente desapareceu, como se tivesse sido puxado por algo invisível. No dia seguinte, Joana reparou que não era o seu lixo doméstico que sumira. Era o saco que guardava as roupas do seu marido falecido, que ela ia doar. Roupas que ainda tinham o cheiro dele. E, segundo ela, os lixeiros voltaram naquela noite. E ficaram parados, só observando. Começaram a circular rumores. Um menino que acordou de madrugada viu uma cabeça sorridente dentro da caçamba. Um morador jurava que os coletores nem tinham olhos, apenas órbitas vazias cobertas de uma membrana preta. Uma moça que passava noites em claro relatou que o caminhão soltava um líquido espesso e escuro por onde passava, como se carregasse algo que apodrecia por dentro. Mas ninguém denunciava. Ninguém chamava a prefeitura. Porque, apesar de tudo, eles levavam o lixo. E no bairro, isso era mais importante que entender o sobrenatural. Certa noite, um novo morador chamado César, recém-chegado ao bairro com a esposa grávida, notou que os sacos de lixo de casas abandonadas estavam sendo deixados dentro do quintal dele. Roupas velhas, jornais antigos, remédios vencidos e fotografias. Fotografias de pessoas que ele nunca viu. Algumas rasgadas, outras borradas, todas com os olhos riscados. Ele tentou chamar a atenção da prefeitura, mas diziam que não havia nenhuma coleta registrada naquele horário. Nossos caminhões passam às 8 da manhã, disseram. Se algo passar de madrugada, não é nosso. Na semana seguinte, César decidiu esperar. Armou uma câmera na varanda, apontando direto para a rua. Às 3h58, as luzes da rua piscaram e se apagaram por 3 segundos. Quando voltaram, o caminhão já estava lá. Não foi possível ouvir o motor chegando, e a câmera, ao revisar depois, apenas pulava esse trecho como se tivesse sido cortado. Ele assistiu a fita mais de 10 vezes. Sempre o mesmo erro. Sempre o mesmo silêncio. Mas o pior não foi isso. O pior foi quando ampliou a imagem de um dos lixeiros. Ele não tocava o chão. Flutuava a poucos centímetros do solo, com os pés imóveis. Os braços se moviam de forma desconexa, como se estivessem sendo puxados por algo invisível. E seu rosto era o próprio de César, mas morto. Olhos abertos, pele azulada, sangue seco na boca. Quando olhou novamente pela janela, naquele momento, não havia mais caminhão na rua. Mas um saco preto estava agora encostado na porta da sua casa. César chamou a esposa, que, assustada, implorou para saírem dali. Mas quando tentaram abrir o portão, encontraram vários sacos empilhados do lado de fora. Pesados. Movendo-se. Um deles tremia como se tivesse algo dentro tentando sair. César ligou para a polícia, mas a ligação caiu. O celular mostrava sem serviço. No desespero, ele tentou pular o muro, mas algo o puxou de volta. Sentiu unhas geladas arranharem suas pernas. Quando virou, viu um dos lixeiros parado no quintal. Não havia som de portão sendo aberto, nem som algum. Só aquele homem imóvel, segurando uma pá. A pá estava suja, e pingava um líquido vermelho escuro. A esposa correu para dentro da casa, gritando que o bebê estava mexendo e que estava com dor. César, transtornado, fechou a porta. Mas o lixeiro não se mexia. Ficava ali, do lado de fora, observando. Quando amanheceu, não havia mais nada. Os sacos tinham sumido. A rua parecia normal. Mas uma nova marca foi encontrada na calçada. Uma silhueta humana feita de algum tipo de fuligem, como se alguém tivesse se desintegrado ali. Nos dias seguintes, César começou a ter alucinações. Via sacos se movendo sozinhos dentro do armário. Ouvia batidas na porta da geladeira às madrugadas.
E sua esposa começou a sonhar com o bebê nascendo, já morto. Ela dizia que o filho deles estava preso dentro do caminhão, que ele não queria nascer aqui, que ele já fazia parte da coleta. César, em choque, tentou convencer os vizinhos a sair do bairro, mas ninguém o ouvia. Estavam todos diferentes, como se estivessem hipnotizados. Um deles disse: "Eles limpam o que é sujo. E você está muito, muito sujo." Na última madrugada, César ouviu o som do caminhão. Pela primeira vez, não correu para ver. Mas o som não parava. Ficava mais alto, como se o caminhão estivesse dentro da casa. Até que a parede da sala cedeu, como se fosse feita de papel, e a caçamba apareceu no meio da casa. Um lixeiro saiu de dentro, arrastando um saco enorme. E da boca do saco, saiu a mãozinha de um bebê. O corpo de César foi encontrado semanas depois, enterrado embaixo de uma pilha de lixo tóxico em um terreno baldio. A esposa desapareceu. Dizem que, nas noites mais frias, ela é vista empurrando um carrinho de bebê vazio pelas ruas, murmurando: "Ele já foi levado. Ele era lixo para eles." A casa foi condenada, mas às vezes, sacos de lixo continuam aparecendo na porta. Sempre com algo dentro. Sempre com aquele cheiro de morte antiga. E os lixeiros continuam passando. Calados. Invisíveis. Flutuando pelas ruas. Levando restos que ninguém quer, mas que nunca deviam ser tocados. Porque nem tudo que é descartado está realmente morto. Às vezes, é só o começo de algo que quer voltar. No centro de uma cidade grande, entre arranha-céus e becos escuros que ninguém ousava cruzar, havia uma rua quase invisível, a Travessa José do Vale. Curta, sem saída, suja e sempre molhada, mesmo nos dias sem chuva. As poucas pessoas que moravam ali sabiam que havia algo errado com aquela rua. Os postes não funcionavam, os gatos sumiam do nada, e o sinal de celular caía sempre à mesma hora, 3h33 da madrugada. Nesse mesmo horário, um caminhão de lixo passava. Mas não era da prefeitura. O motor fazia um som rascante, como se o caminhão estivesse com o motor enferrujado, mas ninguém nunca o via chegar. Apenas estava lá, sempre às 3h33. E o que ele levava não era lixo comum. A história começa com Diego, um estagiário de jornalismo que decidiu investigar lendas urbanas para um podcast. Ele ouviu boatos sobre essa rua maldita e, curioso, alugou um quarto numa pensão local para passar uma semana observando o lugar. A dona da pensão, uma mulher de meia-idade com olhar cansado, só disse uma coisa ao entregar a chave: "Se você ouvir rodinhas de carrinho de lixo depois das 3, não abra a janela. Não olhe." Diego achou aquilo exagerado, mas começou a gravar tudo. Câmeras, microfones, sensores de movimento. Queria capturar algo sobrenatural. O que ele capturou, porém, nunca deveria ter sido ouvido. Na primeira madrugada, nada aconteceu. Apenas silêncio, vento e um rato correndo pelo beco. Mas às 3h33 exatas, as câmeras pararam de gravar. O relógio digital do notebook congelou. O áudio captou um som metálico arrastando pelo asfalto. Diego, deitado no colchão velho do quarto, ouviu. Era como uma tampa de ferro sendo raspada no chão. E depois, passos lentos, mas não humanos. Eram passos pesados demais. E entre os sons, algo que parecia gemido. Ele foi até a janela. Abriu uma fresta. E viu o caminhão. Cinza opaco. Enferrujado. Sem placas. E com algo pingando da traseira. 3 figuras trabalhavam em silêncio. Usavam roupas de lixeiro, mas eram muito magros. Altos demais. As mãos não usavam luvas. Os dedos eram compridos, secos, como garras. Um deles arrastava um saco preto enorme, mas o saco não estava no chão, ele flutuava, preso por correntes que se moviam sozinhas. Quando Diego tentou filmar, a câmera simplesmente explodiu em estática. Mas antes da imagem travar,
ele viu o rosto de um dos lixeiros olhando direto para a lente. Não tinha olhos. Só um buraco onde escorria um líquido preto que parecia grudar na tela. Na manhã seguinte, Diego procurou os funcionários da prefeitura. Queria saber se havia alguma coleta naquele endereço durante a madrugada. O encarregado riu. Atravessa José do Vale? Aquela rua foi desativada do nosso mapa. Teve deslizamento ali há anos. Disseram que o asfalto estava afundando. A gente não manda mais ninguém para lá. Diego voltou à pensão e decidiu assistir aos arquivos de áudio da madrugada. O som que encontrou fez o estômago dele virar. Era uma gravação abafada, como se estivesse dentro de um saco. Vozes distorcidas, sussurrando frases como: ele olhou. Agora ele sabe. Ele será levado. E um som constante no fundo, o rodar das rodas do caminhão, girando em círculos. Nos dias seguintes, Diego começou a perder tempo. Acordava com marcas de sujeira nos pés, mesmo sem sair do quarto. Os sacos de lixo da pensão apareciam sempre mexidos pela manhã, mesmo que ninguém os colocasse na calçada. E na quarta noite, uma sombra apareceu no canto do quarto. Estava parada, imóvel. Mas Diego sentia o cheiro. Um cheiro podre, azedo, de lixo apodrecido misturado com terra molhada. E no chão, marcas de rodas de carrinho de lixo surgiam sozinhas. Como se alguém invisível estivesse ali, empurrando algo. Coletando. Assustado, Diego tentou fugir. Pegou as malas, saiu da pensão antes do entardecer. Mas quando tentou chamar um carro de aplicativo, o app travava toda vez que ele digitava o nome da rua. Quando decidiu andar até o ponto de ônibus, percebeu algo estranho. Todas as pessoas na calçada olhavam para ele. Não diziam nada, mas uma a uma, seguravam pequenos sacos pretos nas mãos. Como oferendas. Um mendigo disse: eles sabem que você viu. Agora você é deles. Diego correu de volta à pensão. Mas ela estava diferente. Mais escura. Mais úmida. E agora, cheirava como caminhão. Naquela noite, ele tentou resistir. Fechou janelas, trancou portas, destruiu os cabos das câmeras. Mas às 3h33, o relógio parou novamente. E ele ouviu o som. Só que dessa vez, não era do lado de fora. Era dentro do quarto. O caminhão estava passando por dentro da parede. Diego viu as luzes fracas iluminando o teto. Ouviu o som da caçamba se abrindo. Sentiu o ar ficando pesado. E então, um dos lixeiros atravessou a porta, como se fosse feito de fumaça e ossos. Na mão, trazia um saco. E dentro dele, algo se debatia. Diego gritou, tentou correr, mas as pernas não obedeciam. O lixeiro se aproximou lentamente, e ao chegar perto, abriu o saco. Lá dentro, havia uma cópia exata de Diego. Idêntico, mas morto. Olhos abertos, pele cinza, a boca costurada com barbante. Você é um descarte. Você viu o que não devia, murmurou a criatura com uma voz que parecia mistura de várias vozes humanas. Ele tentou lutar, mas os outros 2 lixeiros entraram no quarto, arrastando correntes que se enrolaram em seu corpo. E então tudo escureceu. A última coisa que ele viu foi o céu dentro da caçamba, negro, infinito e cheio de olhos observando. No dia seguinte, o quarto estava vazio. A pensão foi evacuada. O cheiro era insuportável. Mas os bombeiros não encontraram corpo algum. Apenas um saco de lixo no chão. Dentro dele, estavam os equipamentos de Diego, todos derretidos. E uma fita, com apenas uma frase escrita: não olhe para os que limpam o mundo. Hoje, se você andar pela Travessa José do Vale e escutar o som de rodas às 3h33 da madrugada, feche os olhos. Não olhe. Não tente ver quem coleta o que o mundo rejeita. Porque eles estão sempre famintos, procurando por quem enxerga demais. E dizem que o novo lixeiro do turno é alguém jovem, curioso, e que carrega sempre um saco nas costas. Um saco que se mexe. Um saco que chora. Eles não recolhem lixo. Recolhem o que sobra de nós.
E uma vez que eles levam, nada mais volta. Numa cidade do interior, onde as ruas de paralelepípedo rangiam sob o peso do tempo, havia uma estrada esquecida no final do bairro industrial. Ela não tinha nome. Não aparecia em mapas. Nenhuma entrega era feita ali, e todos os moradores das redondezas evitavam até mesmo olhar naquela direção. Mas a lenda corria entre os trabalhadores da coleta noturna. Aquela era a Rota Zero, uma rota secreta, sem registro, onde caminhões da prefeitura jamais passavam. Exceto um caminhão antigo, com pintura esfarelada e faróis apagados, que surgia do nada por volta das 2h47 da manhã. E o que ele recolhia não era lixo comum. Juliano era novo na equipe da coleta. Tinha sido contratado sem muitas perguntas, só precisava pegar no pesado e não fazer drama. No segundo mês de trabalho, foi escalado para cobrir uma falta na Rota 7, mas, por um erro de anotação, recebeu instruções da Rota Zero. Não passa de uma rua velha, coleta fácil, volta rápido, disse o supervisor, olhando para os lados, como se não quisesse ser ouvido. Naquela noite, Juliano pegou o caminhão reserva o mais velho da frota e dirigiu em direção à zona industrial. Conforme se aproximava, o rádio do caminhão começou a chiar. A temperatura caiu. E ele percebeu que os faróis não iluminavam mais nada adiante, como se a escuridão fosse sólida. A tal estrada sem nome se revelou depois de uma bifurcação escondida entre galpões abandonados. Juliano desceu do caminhão, confuso. Não havia casas, nem postes, apenas lixo, pilhas e mais pilhas de sacos pretos, jogados em intervalos simétricos, como se alguém tivesse deixado cada um ali com muito cuidado. Mas o estranho era que nenhum saco parecia comum. Todos tinham inscrições feitas com giz branco, datas, nomes e horários. E cada um deles soltava um som abafado, como se houvesse algo se mexendo dentro. Juliano tentou pegar o primeiro, mas ao tocar o saco, sentiu um arrepio percorrer seu braço. O tecido plástico estava quente, como pele viva. Foi aí que viu. Do fundo da estrada, um segundo caminhão se aproximava. Sem luz, sem barulho, apenas se movendo, como se estivesse sendo empurrado pelo próprio breu. Ele pensou em acenar, chamar por ajuda, mas algo impediu. O caminhão estacionou paralelo ao dele, e 3 figuras desceram. Usavam roupas de coleta antigas, encardidas, e seus rostos estavam cobertos por panos amarrados. Mas mesmo à distância, Juliano percebeu algo errado. Os panos respiravam, subiam e desciam como se escondessem rostos que ainda estavam vivos, ou tentando sair. As figuras começaram a trabalhar, pegando sacos com as inscrições e jogando na caçamba. Mas os sacos gritavam. Gritavam como gente. Juliano não queria acreditar. Mas o som era claro. Suplicavam. Chamavam por nomes. Choravam como crianças. Ele tentou dar ré no caminhão, mas o motor morreu. O rádio começou a emitir uma voz metálica, repetindo: coleta em andamento. Não interromper. Uma das figuras o olhou. Não tinha olhos. Apenas um buraco fundo, negro, que parecia sugar a sanidade. E então apontou para o fundo da estrada, onde havia um último saco. Um saco maior, diferente dos outros, com manchas vermelhas e algo que se movia em espasmos. Juliano foi forçado a caminhar até ele. O cheiro era insuportável. Quando tentou puxá-lo, ouviu uma voz familiar sussurrar seu nome de dentro do saco. Era sua mãe. Morta havia 3 anos. Mas a voz dela era clara, suplicante. Filho, não deixa eles me levarem. Eu ainda tô aqui. Me ajuda. Juliano recuou, em choque. Gritou por socorro, mas as figuras não reagiram. Apenas observavam, imóveis. O saco então começou a se abrir sozinho. Uma mão idosa, de pele enrugada, surgiu de dentro, segurando a manga da camisa de Juliano. E antes que ele pudesse fugir, a mão puxou com força. Juliano caiu sobre o saco, que parecia se expandir, engolindo-o. Dentro, o mundo era outro. Era como um túnel escuro,
sufocante, onde milhares de vozes gritavam ao mesmo tempo. Viu rostos flutuando no ar, bocas costuradas, olhos arrancados. Cada um era alguém que havia sido levado pela coleta. Mas por quê? Por que estavam ali? Uma das vozes respondeu em sua mente: somos restos do que foi esquecido. Descartes da memória. Fragmentos de dor que ninguém quer mais lembrar. E então ele entendeu. Aquela coleta não era de lixo físico. Era feita com as partes que as pessoas jogam fora da própria alma. As culpas, os traumas, os segredos. Quando Juliano voltou a si, estava dentro da cabine do caminhão. Era amanhã. A estrada havia sumido. No lugar dela, um campo baldio. Nenhum rastro dos sacos, nem do caminhão fantasma. Ele voltou para a garagem da prefeitura, mudo, suando frio. Quando contou o que aconteceu, o supervisor apenas olhou para ele e disse: agora você sabe. E agora você faz parte. A partir daquele dia, Juliano foi escalado apenas para rotas noturnas. Sempre sozinho. E nunca mais pôde sair da cidade. Com o tempo, ele começou a esquecer quem era. Os nomes das pessoas que amava sumiram da mente. A voz da mãe, que antes ecoava clara, agora era só um sussurro indistinto. Ele sonhava com sacos abrindo sojinhos e mãos o chamando para dentro. Seus olhos ficaram fundos, e sua pele começou a escurecer, como a dos lixeiros da Rota Zero. A cada noite, novos sacos apareciam. Mas ninguém os colocava ali. Eles surgiam. E cada um deles parecia conter uma parte de alguém. Uma lembrança, um erro, um arrependimento. E Juliano coletava. Sem perguntar, sem pensar. Porque agora ele sabia, resistir era inútil. A coleta não podia parar. E então, numa madrugada fria, ele viu seu próprio nome escrito em um dos sacos. Juliano, 3h15. Sentiu a espinha congelar. O saco tremia, como se o próprio coração dele batesse ali dentro. Ao tocá-lo, ouviu a própria voz dizendo: chegou minha vez. Os outros lixeiros o cercaram. Dessa vez, ele não fugiu. Abaixou a cabeça. Entregou o saco. E o caminhão partiu. Na garagem, o caminhão nunca mais voltou. O nome de Juliano foi apagado do registro. Nenhum colega lembrava dele. Nenhum documento restava. Era como se nunca tivesse existido. Mas toda vez que um novo funcionário é contratado, o supervisor diz a mesma coisa: nunca entre na estrada sem nome. E se entrar, não traga nada de volta. E os mais atentos, nas noites de neblina, juram ver um caminhão antigo cruzando o horizonte, com um novo lixeiro ao volante, com o rosto coberto e os olhos vazios. Porque há um tipo de lixo que ninguém vê. Lixo que carrega histórias, dores e memórias que precisam ser apagadas. E para isso, existem eles. Os lixeiros da rota sem nome. Eles não limpam as ruas. Eles limpam a alma. No bairro Vila Nova, o desaparecimento de moradores sempre foi um mistério silenciado. Não havia notícias, nem investigações. Era como se, quando alguém sumia, todos simplesmente esquecessem. Mas os desaparecimentos seguiam um padrão. Todos sumiam entre as 4 e 5 da manhã. E em frente a todas as casas onde essas pessoas viviam, sempre havia algo em comum deixado para trás: um saco de lixo revirado. Sempre amarrado, mas com o nó desfeito, como se alguém tivesse mexido por dentro. Davi era um jovem entregador que vivia sozinho numa casa simples no final da Rua Olinda. Tinha uma rotina silenciosa, acordava cedo, trabalhava o dia inteiro e voltava à noite para descansar. Mas certa madrugada, após uma noite mal dormida, ele escutou um barulho diferente vindo da rua. Era o som de um caminhão, mas com o motor arrastado, tosco, como se estivesse funcionando à força. Pela fresta da cortina, viu o que parecia ser um caminhão de lixo parado exatamente em frente à sua casa. Mas não havia nenhum outro saco na calçada. Apenas o dele. E 3 sombras paradas ao lado da caçamba, imóveis. Ele pensou em chamar a polícia,
mas o som do motor cessou. Silêncio absoluto. E então, de dentro da caçamba, surgiu um braço. Magro, ossudo, acinzentado, que se esticou em direção ao saco deixado na calçada e o puxou lentamente para dentro. Como se o saco fosse vivo, ele se contorcia. E o que Davi ouviu em seguida ficou martelando em sua mente, o som de um grito abafado. Humano. No dia seguinte, Davi tentou fingir que era só um pesadelo. Mas ao perguntar discretamente a vizinhos se tinham ouvido algo estranho, percebeu que todos evitavam o assunto. Dona Cida, a idosa do 42, apenas disse: "Você viu, né? Agora eles voltam." Quando ele insistiu em perguntar do que ela estava falando, ela simplesmente fechou o portão com força. Aquela mesma noite, Davi deixou propositalmente um gravador ativado na janela. Às 4h12, o caminhão retornou. O áudio registrou tudo: os passos arrastados, o barulho da caçamba abrindo, os sussurros abafados dizendo: "Mais um, mais um, mais um." Davi decidiu investigar. Pesquisou registros antigos do bairro. Encontrou um relatório policial esquecido, de mais de 20 anos atrás, sobre um acidente com um caminhão de lixo. 3 garis morreram após o veículo tombar e pegar fogo. Mas o detalhe mais estranho era o que vinha depois. Os corpos nunca foram encontrados nos destroços. Só foram achadas as botas derretidas e marcas de arrasto no asfalto que iam até o esgoto. Desde então, surgiram relatos de um caminhão fantasma recolhendo coisas que não deviam estar ali. Pessoas que carregavam algo podre dentro de si. Pessoas que escondiam segredos. Davi começou a sonhar com sacos de lixo respirando. Viu imagens confusas de mãos saindo do plástico, bocas costuradas e olhos arregalados, implorando para não serem levados. No fundo de todos os sonhos, o som da marcha lenta do caminhão, repetindo uma única frase: "Você está na lista." Em uma das madrugadas, Davi acordou com o som da tranca da porta sendo mexida. Correu até a sala e não havia ninguém. Mas no chão, bem ao lado da porta, havia marcas de mãos sujas, com dedos mais longos que o normal. E uma nota escrita com letras tortas: "Você está fedendo. Vamos recolher." Desesperado, Davi procurou ajuda. Foi até a delegacia, contou tudo. Mas os policiais riram. Um deles, mais velho, parou por um instante e perguntou: "Você já viu os coletores? Porque se viu, não tem mais volta." Davi tentou perguntar mais, mas o homem simplesmente saiu da sala. Ninguém mais lhe deu ouvidos. Voltando para casa, passou por uma viela onde viu algo que o fez tremer. 3 homens com uniforme de lixeiro, parados em frente a uma casa com a porta aberta. Nenhum deles se mexia. Mas, um por um, sacos pretos começaram a sair da casa, sojinhos. Na noite seguinte, Davi não dormiu. Colocou barricadas na porta. Acendeu todas as luzes. Mas, às 4h em ponto, tudo falhou. A energia caiu. O relógio digital parou. E a rua inteira mergulhou num silêncio absoluto. O caminhão parou novamente em frente à casa. Mas dessa vez, um dos coletores entrou no quintal. Ele não andava, flutuava. Suas botas arrastavam algo que deixava um rastro viscoso no chão. Os olhos eram brancos, sem pupilas. A boca estava costurada, mas mesmo assim ele sussurrava: "Você sabe. Você viu. Agora é parte do lixo." Davi tentou fugir pelos fundos, mas ao abrir a porta, ela se desfez em pó. O corredor estava deformado, como se a casa estivesse se tornando parte do caminhão. As paredes gotejavam. Sacos de lixo se formavam do teto. E em cada um, ele reconhecia rostos. O vizinho da frente. O carteiro. Até uma criança que morava 2 ruas acima. Todos ali. Todos dentro dos sacos. Tentando sair. Mas era tarde demais. Davi foi agarrado por braços feitos de plástico preto e arrastado em direção à entrada da caçamba, que agora estava aberta dentro da própria sala de estar. Lá dentro, o espaço era impossível. Um corredor infinito de lixo pulsante, onde vozes humanas misturadas a sons de compactação se repetiam em ciclos.
Cada sala era um compartimento onde se escondia o passado podre das vítimas. Davi viu o seu: a traição, a mentira, a culpa. Ele entendeu, enfim, o propósito dos lixeiros. Eles não recolhiam lixo físico. Recolhiam pecados. Recolhiam tudo o que as pessoas escondiam sob sorrisos e fachada limpa. Quando uma alma apodrecia por dentro, eles vinham. Davi foi arrastado até uma plataforma, onde outros sacos aguardavam. Cada um com um nome. Cada um murmurando uma lembrança esquecida. Ele tentou resistir. Gritou. Suplicou. Mas os coletores só diziam: não existe reciclagem para você. Só descarte. E então, a tampa da caçamba se fechou. Na manhã seguinte, uma nova casa foi colocada à venda na Rua Olinda. Os vizinhos juravam não lembrar quem morava ali antes. O carteiro entregava a correspondência, mas não sabia o nome do destinatário. Apenas dizia: sumiu. Mas um novo morador jurou ter visto algo estranho. Na primeira madrugada, escutou o som de um caminhão velho parando em frente à casa. E antes do dia amanhecer, alguém havia deixado um saco preto em sua calçada. Dentro, um crachá manchado com o nome: Davi Ferreira. E assim continua. A cada bairro, a cada cidade, os lixeiros silenciosos seguem fazendo seu trabalho, coletando restos de pessoas, partes de memórias, tudo que apodreceu por dentro. Porque uma vez marcado, você não é mais um morador. Você é um descarte. E mais cedo ou mais tarde, eles vêm te buscar. No subsolo da cidade de Santa Elvira, havia uma antiga estação de tratamento de lixo químico desativada há décadas. Oficialmente, ela foi fechada após uma contaminação em massa que adoeceu dezenas de funcionários. Mas os moradores antigos sabiam que o motivo era outro. A estação não processava apenas lixo. Ela tratava resíduos que não podiam ser documentados. Restos de rituais. Ossadas de indigentes. Sobras de laboratórios abandonados. E, segundo dizem, algo que nunca deveria ter sido desenterrado. Anos depois do fechamento, a cidade cresceu, e o bairro acima da estação virou zona residencial. Mas as casas construídas ali sempre sofriam com problemas estranhos. Muros que apodreciam por dentro. Árvores que floresciam mortas. Crianças com febres noturnas inexplicáveis. E, principalmente, caminhões de lixo que desapareciam na região. Um deles foi dirigido por Antônio, pai de 2 filhos, lixeiro dedicado, que nunca voltou de seu turno. O caminhão foi encontrado abandonado na entrada da antiga estação, com os faróis acesos e a caçamba vazia. No painel, um bilhete: eles abriram a estação. Eles ainda estão lá. Marta, filha de Antônio, cresceu com essa história atravessada no peito. Já adulta, tornou-se investigadora independente de desaparecimentos urbanos. Ela começou a cruzar informações com outros casos parecidos e descobriu que sempre que um caminhão de lixo sumia, era próximo de algum local onde antes existia uma estação de descarte desativada. Havia uma ligação. Mas ninguém queria falar sobre isso. Nem a prefeitura, nem os antigos funcionários do setor de saneamento. Um dos poucos sobreviventes do incidente em Santa Elvira disse algo antes de enlouquecer: eles cavaram fundo demais. Tiraram o que a cidade rejeitou. E agora, eles não dormem mais. Marta decidiu investigar por conta própria. Invadiu a entrada da antiga estação numa noite chuvosa, com lanterna, mapa e um gravador. O local estava completamente deteriorado, mas a estrutura ainda resistia. Escadas de ferro desciam até corredores escuros e logo ela percebeu um detalhe perturbador. Havia sacos de lixo novos pelo caminho. Sacos frescos. E todos estavam etiquetados com datas da semana atual. Quando se aproximou de um deles, ouviu um sussurro. Alguém dentro murmurava o nome do pai dela. Antônio. Antônio. Ele também tentou sair. Marta, em pânico, recuou. Mas ao tentar voltar à escada de acesso, percebeu que o caminho havia mudado. O corredor estava diferente, mais estreito, com paredes gotejantes e o ar saturado de um cheiro ácido e podre.
As luzes da lanterna falhavam. E então, ela viu 3 figuras se aproximando pela escuridão. Usavam roupas de lixeiro antigas, cobertas de ferrugem e mofo. Mas seus rostos estavam cobertos por máscaras feitas de sacos plásticos fundidos ao rosto. Não falavam, apenas vinham. E conforme caminhavam, o chão apodrecia sob seus pés. Tudo ao redor parecia morrer com a presença deles. Marta correu por um túnel lateral e encontrou uma sala de máquinas desativada. Lá dentro, dezenas de sacos estavam empilhados até o teto, todos marcados com nomes. Nomes que ela conhecia. Gente que havia sumido nos últimos anos. Cada saco tremia de leve, como se algo ainda respirasse ali dentro. E no centro da sala, preso por correntes e ganchos, estava um caminhão velho. O caminhão do pai dela. Mas estava diferente. Parte de sua lataria havia sido tomada por algo orgânico. Respirava. Pulsava. E, do banco do motorista, uma figura imóvel segurava o volante com os dedos enraizados no painel. Era Antônio. Ele estava parcialmente fundido ao caminhão. Os olhos abertos, sem expressão, mas vivos. Quando Marta se aproximou, ele sussurrou: "Eles me usaram. Eles me transformaram no que coleta os esquecidos. Agora sou parte deles." Ela tentou soltá-lo, mas o caminhão reagiu. Os faróis acenderam sozinhos. A traseira começou a se abrir, revelando uma escuridão densa, girando como um buraco negro. Dentro, vozes gritavam. Eram lamentos de todas as almas que haviam sido coletadas. E então, os lixeiros surgiram atrás dela. Sem correr. Sem pressa. Como se já soubessem que ela também estava destinada a entrar. Marta gritou por ajuda, mas tudo que recebeu foi a resposta ecoando pelas paredes: "Você veio por conta própria. Isso já basta." Tentando resistir, pegou uma chave inglesa e quebrou o painel do caminhão. Imediatamente, tudo tremeu. O lugar inteiro parecia vivo, reagindo. Os sacos se abriram sozinhos, liberando uma fumaça escura que envolveu tudo. Dentro da neblina, ela viu flashes do passado, sacrifícios, experimentos, despejos ilegais de corpos. A estação havia sido um depósito de segredos impuros. E agora ela era a boca de algo faminto. Algo que se alimentava de rejeição. Marta conseguiu fugir por um duto de ventilação, saindo direto em uma das antigas docas de descarregamento. Lá, viu uma rampa que levava para fora, mas o caminho estava bloqueado por mais sacos. Desta vez, abertos, vazios, prontos para serem preenchidos. Ao lado deles, uma prancheta com nomes. O primeiro era o de Marta. O segundo, de um vereador da cidade. O terceiro, de um padre desaparecido há anos. Ela entendeu que os sacos eram como caixões, mas ao invés de corpos mortos, carregavam pecados vivos. Foi nesse momento que o pai dela apareceu novamente. Dessa vez, fora do caminhão, andando devagar, mas com os olhos marejados. Ele estendeu a mão e disse: "Se eu te deixar ir, eu fico aqui para sempre." Ela chorou. Não queria aceitar, mas sabia que precisava contar ao mundo. Expor tudo. Ele então sorriu, pela última vez, e tocou a testa dela. "Leve a verdade, filha, mas nunca pare para ouvir o caminhão." Quando ela abriu os olhos, já estava do lado de fora, no estacionamento da antiga estação, em plena manhã. O caminhão havia desaparecido, e o local, selado novamente. Hoje, Marta vive em outro estado, mas nunca deixou de investigar. Escreveu um livro. Fundou uma organização secreta de rastreamento de rotas sujas. E em todo lugar onde há uma estação de lixo abandonada, ela sabe que eles ainda operam. Invisíveis. Silenciosos. Coletando o que o mundo tenta esquecer. Dizem que, às vezes, ela recebe ligações em plena madrugada, com som de motor e uma única frase gravada: "Tem mais um para coleta." E a verdade é simples. Esses lixeiros não servem à prefeitura. Eles servem à culpa do mundo. Eles não vêm buscar o lixo que você joga fora.
Eles vêm buscar aquilo que você esconde. E quando a caçamba abrir, você já estará dentro. Na periferia da cidade de Sapucaí, havia uma rua quase esquecida, de apenas 3 quadras, chamada Rua 17. Era um lugar comum, casas simples, ruas esburacadas, crianças jogando bola até tarde. Mas algo nela perturbava os moradores: o cheiro. Um odor forte, penetrante, que surgia sempre por volta das 3h30 da manhã, vindo de lugar nenhum e se espalhando por toda a rua em segundos. Não era cheiro de esgoto, nem de lixo comum. Era algo orgânico, ácido, pesado, como carne úmida deixada ao sol por semanas. Ninguém sabia de onde vinha. Ninguém queria saber. Mas todos sabiam que, depois do cheiro, sempre vinha o caminhão. E não era um caminhão qualquer. Quem morava ali há mais tempo dizia que ele só aparecia para aqueles que já estavam marcados. Era como se o caminhão não estivesse realmente nas ruas, mas em outro plano, uma frequência paralela. Ele só se manifestava quando alguém estava prestes a ser levado. E o critério nunca era claro. Às vezes era um morador novo. Outras vezes, alguém que vivia ali há décadas. Mas todos tinham algo em comum: desapareciam sem deixar rastros. Nem móveis, nem roupas, nem documentos. Só um saco preto deixado na calçada. E o cheiro. Sempre o cheiro. Rodrigo, um técnico de informática de 33 anos, se mudou para a Rua 17 tentando escapar do barulho e da loucura do centro da cidade. Alugou uma casa por um preço absurdamente baixo e não questionou. Era uma oportunidade boa demais para recusar. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Mas na terceira madrugada, ele acordou com um cheiro forte, quase sufocante. Quando abriu os olhos, viu a janela do quarto embaçada. E no vidro, marcas de mãos pequenas, como se alguém tivesse tentado empurrar o vidro de fora para dentro. Olhou o relógio, 3h34. Do lado de fora, ouviu um som abafado, o motor de um caminhão girando sem força, seguido por um som metálico de compactação. Assustado, foi até a janela da sala. Na rua, havia um caminhão velho, com faróis apagados e a carroceria deformada. Parecia enferrujado, mas respirava. Sim, respirava. A lataria se expandia e contraía como um pulmão. 3 homens o cercavam. Ou pareciam homens. Uniformes de lixeiro, botas grossas, mas com movimentos erráticos, desconexos, como marionetes sendo manipuladas. Rodrigo recuou. E quando se virou para o corredor, viu um saco preto no meio da sala. O saco tremia. Tinha algo dentro. Algo que batia de leve contra o plástico, como se estivesse tentando sair. Rodrigo, em choque, tentou sair correndo da casa, mas a porta estava emperrada. Quando olhou de volta, o saco estava mais próximo. E o cheiro, mais forte. Foi até a janela da cozinha, que dava para o quintal. Conseguiu sair. Correu até a casa da vizinha, Dona Edmeia, uma senhora reclusa, conhecida por rezar alto toda noite. Ela o deixou entrar sem perguntar. Apenas fechou a porta, puxou as cortinas e sussurrou: "Você viu o caminhão, não foi? Agora ele te viu também." Ela contou o que os antigos moradores chamavam de o recolhimento. Segundo ela, existia uma linha espiritual nas ruas, um limite invisível entre o mundo dos vivos e o dos esquecidos. E a Rua 17 havia sido construída sobre esse limiar. Por isso o cheiro, por isso os sacos, por isso o caminhão. Eles recolhem quem o mundo quer apagar. Gente que carrega um peso que não consegue mais esconder. Rodrigo não entendeu. "Mas eu não fiz nada", protestou. E ela respondeu: "Não é sobre o que você fez. É sobre o que você jogou fora." Aquela noite não terminou. Rodrigo voltou para casa com medo, mas tentou se convencer de que tudo era psicológico. Talvez cansaço, estresse. Mas ao abrir a porta, não encontrou mais sua sala. No lugar, um corredor comprido, escuro, com sacos empilhados dos 2 lados. Ao tocar um deles, sentiu uma pontada na nuca e uma imagem invadiu sua mente.
Ele, ainda adolescente, agredindo um colega de escola e fingindo que nunca aconteceu. Outro saco, o rosto da mãe, chorando por ele tê-la abandonado no hospital. Mais uma mulher que ele amou, mas traiu. Cada saco carregava um pedaço daquilo que ele tentou esconder de si mesmo. No fim do corredor, estava o caminhão, parado, com a traseira aberta. E dentro, ele viu a si mesmo, deitado em posição fetal, olhos arregalados, amordaçado, com o mesmo uniforme dos coletores. O clone estendeu a mão, como se pedisse ajuda. Rodrigo gritou, correu, fechou os olhos. Quando abriu, estava de volta à sua sala. Mas o saco preto agora estava em cima da mesa. E dentro dele, seu próprio reflexo o encarava pelo plástico. A partir daquela noite, Rodrigo não foi mais o mesmo. Passou a dormir durante o dia e vigiar a rua de madrugada. O cheiro vinha todas as noites. Às vezes fraco, às vezes sufocante. Ele tentou contar a história online, mas os posts sempre sumiam. O computador travava. As imagens desapareciam. Até que uma noite, ao acordar, viu uma figura no espelho. Era ele, mas vestindo o uniforme dos lixeiros. Atrás, a caçamba do caminhão aberta. Um novo saco sendo jogado dentro. E o saco se mexia. Rodrigo tentou fugir da cidade, mas não conseguiu. Todo o caminho que pegava o levava de volta à Rua 17. O GPS travava. A estrada dava voltas. O rádio do carro sussurrava: "Você pertence ao lixo." Exausto, tentou se entregar. Saiu de casa às 3h30, caminhou até o meio da rua, abriu os braços. Mas o caminhão não apareceu. O silêncio foi total. E naquele vazio, ele entendeu, ainda não era a hora. Porque ainda havia algo nele, que podia piorar. Hoje, ninguém lembra de Rodrigo. A casa dele foi alugada novamente, por outro morador que também sente o cheiro durante a madrugada. O caminhão ainda passa. Os sacos ainda aparecem. E às vezes, se você andar pela Rua 17 por volta das 3h30, pode ouvir uma voz baixa vindo dos bueiros, dizendo: "Eles estão vindo, o cheiro é o aviso." E se você sentir vontade de olhar pela janela, não olhe. Porque se você enxerga o caminhão, é porque já foi visto. E o que eles levam não é o que você joga fora. É o que você tenta esconder de si mesmo. Quando o cheiro vier, não respire. No fim do bairro Jardim das Acácias, existia um depósito de lixo que ninguém visitava. Durante o dia, o local era evitado por moradores que sentiam um frio estranho passar pela espinha só de olhar para o portão enferrujado. Durante a noite, porém, algo diferente acontecia. Um caminhão antigo, com pintura descascada e faróis quebrados, estacionava silenciosamente e começava a recolher sacos pretos espalhados pelo terreno. O que ninguém sabia era que, naquele caminhão, não havia apenas lixo. Havia memórias, histórias e fragmentos do que as pessoas desejavam esquecer. Rodrigo, um jovem colecionador de histórias urbanas, resolveu passar uma noite no depósito para gravar um vídeo para seu canal. Ele estava cético, não acreditava em nada sobrenatural. Mas quando o relógio marcou 2h37 da manhã, ouviu um motor rouco e um render metálico. O caminhão apareceu diante de seus olhos, surgindo da escuridão como um espectro. As portas do depósito se abriram lentamente, como se o próprio terreno estivesse vivo, convidando-o a entrar. Rodrigo sentiu o peso da solidão, o frio da madrugada e o cheiro forte de podridão. Enquanto filmava, Rodrigo notou que os sacos recolhidos não eram comuns. Alguns tinham nomes escritos com tinta vermelha, outros com giz branco. Em um deles, leu o nome Marina. O mesmo nome de uma amiga desaparecida meses atrás. Seu coração acelerou. De repente, as sombras ao redor começaram a se movimentar. Figuras vestidas como lixeiros, mas com rostos desfigurados e olhos vazios, surgiram de trás das pilhas de sacos. Eles não falavam, não corriam, apenas caminhavam em passos lentos e arrastados. Rodrigo tentou correr, mas o caminhão estava bloqueando a saída.
As figuras se aproximaram, e ele percebeu que suas mãos pareciam feitas de plástico preto, como se fossem parte dos sacos que carregavam. Um deles estendeu uma mão em direção a Rodrigo, que sentiu um frio paralisante. Ele percebeu que estava preso naquele espaço liminar entre o real e o esquecido, onde as memórias descartadas ganhavam forma física e consumiam tudo que se atrevesse a ficar. No instante em que a mão do lixeiro tocou seu braço, Rodrigo foi transportado para dentro do caminhão. Lá dentro, o espaço parecia infinito, um labirinto de sacos pulsantes e sombras que murmuravam segredos antigos. Cada saco continha fragmentos de vidas interrompidas, medos enterrados e promessas quebradas. Enquanto caminhava pelo interior da caçamba, ele viu uma figura familiar. Era sua própria imagem, presa dentro de um saco transparente, olhos arregalados e gritando silenciosamente. Rodrigo percebeu que o caminhão não era apenas um veículo, mas uma prisão para as partes de si mesmo que ele jamais quis enfrentar. As figuras lixeiros começaram a cercá-lo, e ele sentiu o peso da culpa, do arrependimento e do medo se acumulando como um nó em seu peito. Para escapar, ele teria que encarar tudo que tentava esconder, e aceitar que o lixo mais perigoso é aquele que carregamos dentro. Enquanto a caçamba vibrava, Rodrigo ouviu vozes sussurrando seu nome. Lembrou-se de momentos que havia esquecido, brigas com familiares, oportunidades desperdiçadas, promessas não cumpridas. A cada lembrança, sentia o saco apertar mais ao seu redor, como se quisesse aprisioná-lo para sempre. Desesperado, ele tentou gritar, mas só saiu um eco abafado. Então, numa última tentativa, puxou de sua mochila um pequeno espelho. Refletiu sua imagem na superfície polida do vidro e, por um instante, viu além do reflexo. Viu-se livre, caminhando para fora do caminhão, com os olhos firmes e a alma leve. Reuniu toda a força que tinha e, focando naquele pensamento, o saco ao seu redor começou a rachar. As figuras lixeiros recuaram, como se o espelho os enfraquecesse. Com um esforço final, Rodrigo conseguiu sair do saco, caindo no chão do caminhão. O motor rugiu alto, e as portas se abriram. Rodrigo saltou para fora do caminhão e correu em direção ao portão do depósito. O sol começava a nascer, e a névoa da madrugada desaparecia com os primeiros raios. O caminhão, agora imóvel e silencioso, parecia um objeto comum novamente. Ele olhou para trás e viu as figuras sumirem na escuridão, mas o cheiro de podridão permaneceu, forte e insistente. Sentiu que havia escapado, mas que a presença deles nunca o deixaria completamente. De volta à cidade, Rodrigo decidiu fazer algo diferente. Não só gravaria histórias para entreter, mas buscaria verdadeiros relatos, alertaria as pessoas sobre os perigos do que carregam dentro de si. Porque os lixeiros, ele sabia agora, não coletavam lixo comum. Eles coletavam o esquecimento, a dor e o abandono invisível que carregamos. Anos depois, o canal de Rodrigo tornou-se uma referência para histórias sobrenaturais. Mas ninguém sabia que, por trás das câmeras, ele carregava um segredo. Toda vez que um caminhão antigo passava por sua rua, ele sentia o cheiro forte. E sabia, um novo turno começava. Ele jamais poderia deixar que os sacos acumulassem, nem que as memórias esquecidas se tornassem eternas prisões. Porque o último caminhão não para. E os lixeiros nunca descansam. Eles vêm para buscar aquilo que o mundo prefere ignorar. E quando o motor apaga, não sobra nada além do silêncio. Na cidade de Monte Azul, uma antiga tradição passou a ser ignorada com o tempo. Os lixeiros da madrugada, que recolhiam o lixo dos moradores, eram respeitados como guardiões das memórias esquecidas. Diziam que a coleta não era só para limpar as ruas, mas para levar embora o que a cidade não queria mais carregar. Com o passar dos anos, o trabalho foi terceirizado, e os novos coletores eram apenas máquinas, silenciosas e impessoais. Até que começaram a surgir relatos estranhos. Moradores afirmavam ouvir vozes vindo do lixo. Vozes sussurrando nomes, pedindo ajuda. Miguel, um jovem jornalista cético, decidiu investigar. Morador da periferia, ouviu boatos de que os lixeiros tradicionais ainda existiam, mas em segredo. Certa madrugada, durante uma reportagem sobre a rotina da coleta, percebeu algo incomum. Enquanto as máquinas passavam em alta velocidade, um caminhão velho, pintado de preto fosco, surgiu silencioso entre as sombras. Dentro dele,
3 figuras encapuzadas que não pareciam humanas. Miguel sentiu um arrepio e decidiu seguir o caminhão, curioso e apavorado. O caminhão seguiu por ruas desertas, entrando em um bairro antigo que parecia abandonado. Miguel o acompanhava escondido, notando que as sombras ao redor pareciam se mover de forma estranha. As figuras encapuzadas pararam diante de uma casa com a porta aberta. De dentro, saíam sussurros e gemidos. Eles carregavam sacos pretos que tremiam como se algo vivo estivesse dentro. Miguel se aproximou mais, escondido atrás de um muro, e ouviu os nomes sendo chamados dentro dos sacos, nomes que ele reconheceu: vizinhos, amigos desaparecidos, pessoas que ninguém mais lembrava. O medo tomou conta, mas ele continuou observando. As figuras começaram a entoar um cântico antigo, uma melodia estranha que parecia desintegrar o ar. Os sacos começaram a flutuar, subindo lentamente para a caçamba do caminhão. Quando tudo terminou, o caminhão partiu, deixando para trás um silêncio profundo e um cheiro forte, ácido, que ainda hoje assombra aquele bairro. Miguel tentou registrar tudo, mas seu gravador falhou no momento mais importante. Voltando para casa, sentiu uma presença constante, como se estivesse sendo seguido. No espelho do banheiro, viu um reflexo que não era o seu, um rosto pálido, sem olhos, mas com um sorriso macabro. As vozes começaram a aparecer em seus sonhos, pedindo para serem ouvidas, para não serem esquecidas novamente. A fronteira entre o real e o sobrenatural se tornou tênue. Ele descobriu que o caminhão era um relicário de almas esquecidas, carregando o que a cidade descartou. Mas essas almas não queriam apenas ser levadas, queriam ser ouvidas. E Miguel percebeu que havia se tornado parte daquela coleta silenciosa. Cada vez que a noite chegava, ele sentia o chamado, um convite sombrio para juntar-se às figuras encapuzadas e continuar o trabalho que ninguém mais podia fazer. Desesperado, Miguel tentou fugir da cidade, mas todas as estradas pareciam levá-lo de volta ao bairro antigo. O caminhão aparecia em seus sonhos, sempre parado em frente à sua casa, esperando. Em uma madrugada, ele recebeu uma ligação sem número, com uma voz sussurrante dizendo: "O recolhimento está próximo." Sabia que não havia escapatória. Precisava aceitar o destino e entender a missão que os antigos lixeiros tinham. Em um último ato de coragem, Miguel voltou ao local onde viu o caminhão pela primeira vez. Lá, encontrou um diário antigo, escrito por um dos últimos lixeiros tradicionais. Nas páginas amareladas, descobriu que a coleta não era só sobre lixo, mas sobre carregar as dores, os segredos e as memórias que as pessoas tentavam esquecer, para que o mundo pudesse continuar. Mas quando o recolhedor falha, o esquecimento se torna um peso insuportável. Parte 5 de 6. Miguel decidiu aceitar seu papel. Com o diário em mãos, caminhou até o ponto onde o caminhão sempre aparecia. A névoa envolvia tudo, e o som do motor surgia lentamente. As figuras encapuzadas o aguardavam, e ele entrou no caminhão, sentindo a escuridão o envolver. Enquanto a caçamba se fechava, sentiu uma paz estranha. Estava carregando não só o lixo, mas as memórias de uma cidade inteira, um fardo que só poucos podiam suportar. Naquele momento, ele se tornou parte da lenda. Um novo lixeiro. Um guardião das vozes na escuridão. E, enquanto o caminhão desaparecia na névoa, o sussurro de milhares de almas seguiu ecoando, prometendo que ninguém jamais seria esquecido. Hoje, em Monte Azul, quando o relógio marca 3h15 da manhã, alguns moradores dizem ouvir o som distante de um caminhão antigo. E se você abrir a janela, pode escutar vozes, nomes sendo chamados, pedidos silenciosos de ajuda. Se algum dia você ouvir, não responda. Porque aqueles que respondem, nunca mais voltam. E os lixeiros, eles continuam a recolher o que o tempo tenta apagar. Porque nem todo lixo pode ser descartado. E nas sombras da noite, as vozes nunca param. No centro de uma cidade grande, havia um bairro esquecido pelo tempo, conhecido apenas como Beco das Sombras. Era um lugar onde ninguém ousava entrar após o anoitecer. Naquele beco, caminhões de lixo antigos e enferrujados passavam silenciosamente durante a madrugada, recolhendo sacos pretos deixados nas portas. O que ninguém sabia era que, além do lixo comum, esses caminhões coletavam segredos. Segredos que, uma vez descartados, ganhavam vida própria dentro da caçamba.
Lucas, um jovem morador do bairro, sempre teve uma curiosidade mórbida sobre o que acontecia ali. Certa noite, decidiu ficar acordado até o amanhecer para observar o trajeto do caminhão. Às 3h45, ouviu o som arrastado do motor vindo do beco. O caminhão, maior que o normal e com marcas de ferrugem, parou em frente à sua casa. Ele viu os coletores, 3 figuras encapuzadas com mãos escuras e dedos alongados recolhendo sacos, mas algo estranho chamou sua atenção. Um dos sacos parecia pulsar, como se estivesse vivo. Lucas, sem conseguir resistir, aproximou-se do caminhão, espiando pela caçamba aberta. Lá dentro, viu uma escuridão densa e uma infinidade de sacos que se mexiam como se respirassem. De dentro de um saco, ouviu sussurros, vozes de pessoas que ele conhecia, pedindo ajuda, clamando por libertação. Entre os murmúrios, reconheceu o som da mãe de um amigo desaparecido, o choro de uma criança e o riso distorcido de um velho vizinho que havia sumido misteriosamente. De repente, uma das figuras o percebeu. Sem dizer palavra, apontou o dedo longo para ele. Lucas sentiu uma força invisível que o empurrou para trás, caindo no chão frio do beco. Correu para dentro de casa, trancando a porta com medo. A voz do caminhão ainda ecoava, e o saco pulsante parecia o seguir por onde fosse. Ele sabia que, se aquele saco voltasse para dentro de casa, ele estaria marcado para sempre. Nos dias seguintes, Lucas começou a perceber mudanças. Objetos se moviam sozinhos, sombras apareciam nos cantos dos olhos, e o cheiro forte de podre invadia o quarto. O saco, que ele escondeu no armário, às vezes parecia mais pesado, como se algo dentro dele estivesse crescendo. Ele tentou abrir, mas não conseguia. Uma sensação de medo profundo dominava, como se abrir aquele saco liberasse algo que jamais poderia ser controlado. Desesperado, Lucas procurou ajuda em uma velha biblioteca, onde encontrou um livro sobre lendas urbanas e rituais antigos. Lá, aprendeu que os caminhões de lixo daquele beco não coletavam apenas resíduos físicos, mas sim os segredos sombrios das pessoas, medos, mentiras e culpas que, quando rejeitados, se transformavam em entidades presas em sacos especiais. Se alguém interagia com esses sacos, o risco era se tornar parte daquele lixo espiritual. Determinando a se livrar do saco, Lucas planejou jogá-lo no rio que passava perto do bairro. Na noite da ação, enquanto caminhava com o saco nos braços, sentiu uma presença atrás de si. As figuras encapuzadas surgiram das sombras, silenciosas e ameaçadoras. "Você não entende o que carrega", disse uma voz rouca, como um sussurro vindo do fundo da terra. Lucas tentou fugir, mas o saco começou a se contorcer violentamente, soltando gritos que cortavam a noite. No meio da perseguição, ele tropeçou e caiu perto da margem do rio. O saco se abriu de repente, liberando uma névoa negra que subiu em direção ao céu. Lucas sentiu mãos invisíveis agarrando seu corpo, puxando-o para dentro do beco. As figuras lixeiros o cercaram, e ele percebeu que estava sendo marcado, prestes a se tornar parte daquele ciclo interminável. Quando acordou, Lucas estava dentro do caminhão, sentado entre centenas de sacos que pulsavam como corações doentes. Ele estava preso em um pesadelo vívido, onde os sacos sussurravam seus segredos mais profundos e suas piores memórias. Sentiu seu corpo ficando mais leve, quase etéreo, enquanto sua consciência começava a se fundir com o lixo espiritual que ali residia. Ele entendeu que, agora, fazia parte dos lixeiros, uma espécie de guardiões sombrios que, ao recolherem os segredos das pessoas, garantiam que o mundo pudesse seguir sem ser consumido pelo passado sombrio de cada indivíduo. Mas, para isso, ele precisava aceitar o que era e nunca mais olhar para trás. Na manhã seguinte, o caminhão desapareceu como se nunca tivesse estado ali. O beco voltou ao silêncio, e o cheiro de podre sumiu. Mas Lucas, agora um novo lixeiro, vigia as ruas, esperando o momento certo para o próximo recolhimento. Ele sabe que o ciclo não tem fim. Que, enquanto as pessoas escondem seus segredos mais obscuros, os lixeiros estarão lá, silenciosos, aguardando para recolher o que ninguém mais quer ver. E quando a caçamba se abrir, não haverá como escapar. Porque o verdadeiro lixo que eles levam é aquilo que carregamos dentro da alma.